Olá pessoal, tudo bom? Roberto Martins e hoje aqui com vocês falando mais um pouquinho a respeito de algumas micro-orquídeas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da Xenorchis fragans, né? Então uma micro-orquídea aí, uma micro-orquídea que parece muito com uma vanda, né? Então ela lembra muito, né? Quando a gente olha para ela, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é justamente uma vanda em miniatura, né? Então aqui mostrar para vocês, olha só. É uma coisa bem fantástica, né? Então ela é monopodial, né? O crescimento dela é monopodial e essa haste muito longa, né? Algumas têm uma haste mais longa, outras um pouco mais curta, varia um pouquinho aí a coloração, né? Então às vezes esse rosa bem clarinho e algumas outras aí entrando com rosa um pouco mais escuro, né? Então acaba variando bastante aí essa questão da coloração. Algumas têm as flores um pouco maiores, como essa, e outras as flores um pouco menores. Mas aí essa característica é monopodial. O que é interessante? Que aqui a gente tem dúvidas, né, com relação se realmente é uma única espécie. Comentam que são duas espécies diferentes, essa com as flores maior, a Xenorchis fragans, e essa uma outra espécie, essa de flores um pouco menor. Mas isso a gente ainda não tem confirmado, né? Então a gente está conversando aí com o importador para ver se ele consegue confirmar essa coisa para nós. Mas aqui no Brasil tudo Xenorchis fragans, tá joia? O que é interessante dessa espécie, né? Ela é uma espécie que ela é nativa de Yunnan, né? Da China, na Tailândia, Mianmar e também em Assam, na Índia, né? Então ela tem uma vasta região aí de abrangência aí onde que ela ocorre. Então por isso que fica sempre essa variação, muitas vezes de tamanho de flor, coloração, então isso acaba acontecendo muitas vezes, como aqui com algumas espécies aqui no Brasil também. O que é interessante? Normalmente, a gente, por ser uma planta pequena, a gente fica com muito medo de cuidar dessa planta, né? Então, normalmente a gente coloca bastante esfagno para cultivar ela, fica com medo de colocar em alguns locais aí um pouco mais ensolarado, então normalmente a gente coloca ela na sombra, começa a colocar bastante esfagno, rega bastante vezes, e isso é um crime para esse tipo de espécie. Normalmente elas gostam de um local um pouco mais seco. A gente tem que tomar muito cuidado com excesso de umidade, com excesso de regas, né? E também ela não é uma planta que ela gosta de ficar muito tempo molhada. Vocês podem ver que esse cultivo que eu faço aqui normalmente em leques de madeira, praticamente não tem esfagno. Ó, a planta está sem esfagno nenhum, simplesmente amarrada e a planta se desenvolvendo muito bem. Essa outra aqui da mesma forma, ó, ela está simplesmente amarrada com uma linha, né? Então vocês vejam aqui, ó, amarrada com uma linha e as raízes, ó, todas se desenvolvendo tanto aqui na parte de trás como aqui na parte da frente da planta, sem nenhum tipo de esfagno, sem nenhuma quantidade de esfagno. Você também pode cultivar em pequenas bolachas, né? Então a gente chama essas bolachas aqui de sanção do campo, né? Então vocês vejam aqui, ó, uma bolacha de sanção do campo. Ela está amarrada simplesmente com linha e aqui se desenvolvendo mais, tá? Aqui uma outra também com sanção do campo, da mesma forma se desenvolvendo, aqui as raízes crescendo. O que eu notei, tá? Dentro do cultivo que eu faço aqui? Eu tenho dado preferência para o leque de madeira. Algumas eu tenho cultivado aqui no sanção do campo, mas tenho dado preferência para o leque de madeira, que parece que ela tem uma ventilação um pouco melhor. Mas as duas da mesma forma se desenvolvem muito bem, tá joia? O ambiente que eu cultivo normalmente é um ambiente um pouco mais seco, então aqui vocês vejam no meu orquidário que é um ambiente bem úmido, onde que eu tenho normalmente ali as monopodiais, mas eu já não coloco essas aqui, eu coloco essas justamente num ambiente um pouco mais seco, porque elas gostam de um ambiente um pouco mais seco. Se fosse nesse mesmo ambiente, eu ia começar a ter problema com fungo com essa espécie. E eu demorei muito para aprender isso. Então ela gosta de um ambiente um pouco mais seco. Tanto ela quanto também Xenorchis scolopendra. São ambientes mais secos que essas plantas gostam. E aí o desenvolvimento e a floração. O resultado é esse, né? Quando você percebe que você está fazendo o cultivo de uma forma correta, é justamente isso. O desenvolvimento das raízes e a floração acontecendo. Tá joia? Então a espécie de hoje é essa, Xenorchis fragans. Tá joia, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.